hoje é o dia 3 falando de Jesus para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a criação do mundo. Separei até um esboço aqui pra mim não esquecer. Mas eu só vou dar um apanho geral, porque eu quero que vocês me ajudem a entender uma parte. Porque abriu como um triplex na minha cabeça, sabe? É uma incógnita. Então, só pra vocês entenderem, o mundo foi criado em 6 dias. No primeiro dia, tudo isso aconteceu no capítulo de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas, que tá do versículo 3 até o versículo 5. No segundo dia, Deus separou o céu das águas, tá do versículo 6 ao 8. Terceiro dia, a terra das águas e criou as plantas, do versículo 9 a 13. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas, do versículo 14 a 19. No quinto dia, criaturas aquáticas e pássaros, do versículo 20 a 23. E no sexto dia, criou as criaturas terrestres e o ser humano, do versículo 24 a 28. E no sétimo dia, ele descansou da obra que ele tinha feito, que está lá em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Só que o seguinte, olha o que abriu a incógnita na minha cabeça. O primeiro capítulo, o versículo 1 e 2, olha o que ele diz. No princípio, criou Deus o céu e a terra. No capítulo 2, no versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora vem a pergunta, para vocês entenderem meu raciocínio. Como Deus é tão perfeito, ele é tão extraordinário, como que ele vai criar algo que é sem forma e vazia? Isso não existe. Porque ele é perfeito, como que ele vai criar algo sem forma? Entendeu? Então, na minha concepção, assim, ó, o meu raciocínio me fez entender o quê? Nesse período curto aqui de tempo que fala assim, ó, criou Deus os céus e a terra. Pronto, ali ele criou. A terra era perfeita, tudo na perfeita harmonia, tudo. Que ele não criou nada sem forma e vazia. Mas aí, ó, um salto do versículo 1 para o versículo 2, já teve algum acontecimento. Porque ele já começa assim, e na terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, na minha concepção, o que aconteceu aqui, ó? Nessa distância de um versículo pro outro, teve um acontecimento gigantesco. E sabe qual foi o acontecimento? A queda de Lúcifer. Sério, me veio isso na cabeça. Foi a queda de Lúcifer. Foi quando Lúcifer ele queria ser maior do que Deus, queria ser o maioral. Apesar que ele tinha tudo, entendeu? Mas ele queria muito mais ser maior do que Deus. E Deus foi lá e baniu ele de lá de cima. Então ele foi o quê? Ele caiu de lá de cima aqui pra terra. Então nessa queda dele, que ele veio e caiu aqui, foi a hora que a terra se transformou o quê? Sem forma e vazia. Porque Deus não cria nada imperfeito. Deus cria tudo perfeito. Então, se aqui, ó, nessa parte aqui, ó, dá um salto, na minha concepção aqui, ó, por isso que abriu um triplex na minha cabeça. Na minha concepção, ele fez o quê? Nessa parte aqui foi a queda de Lúcifer. Daí, quando ele caiu, aí mostrou. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, as trevas era quem? Lúcifer. E sabe por que ainda me fez pensar nessa incógnita, nesse acontecimento desse jeito? Porque lá em 2 Pedro 3, 8, fala assim que um dia pra Deus equivale a 1000 dias. Pra nós, uma coisa assim, entendeu? Um dia é equivalente a 1000 dias. Então, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Talvez nós queremos as coisas assim, ó, no estralar de dedo, no piscar de olhos. Queremos tudo que a gente pede pra Deus assim, ó, no ato, na hora. Mas na verdade não é. Porque o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Então aqui me fez perceber isso mais ainda. Porque se Deus é perfeito e tudo que ele faz ele é perfeito, por que foi criar algo sem forma e vazia? Porque teve o quê? Um acontecimento. Lúcifer caiu naquele momento. E aí? Será que tem mais alguém que tem essa mesma visão que eu? Se está certo ou errado, isso eu não sei. Mas só sei que isso abriu um triplex na minha cabeça, foi uma incógnita. Então eu vou deixar essa passagem hoje pra vocês. Então, eu queria que vocês comentassem, sabe? Vocês pegarem e falar se vocês pensam a mesma coisa que eu ou não. Ou será que eu tô doida da cabeça? Mas na minha concepção aconteceu isso. Nesse intervalo do versículo 1 pro versículo 2, tá retratando aqui na Bíblia a terra era sem forma e vazia, foi porque Lúcifer caiu. E ele vai cair de novo, porque Jesus está voltando e vai vir e vai salvar todo mundo. Lúcifer não vai prevalecer, Satanás não vai. Então é isso, beijinho, beijinho, tchau, tchau!